Se você faz medicina ou tá estudando pra entrar, você já deve ter sentido que é impossível estudar tudo. E eu também já me senti assim. Então hoje eu vou mostrar exatamente como eu estudo medicina de verdade. Como eu me organizo, como eu reviso, como eu faço questões e como eu consigo lembrar das coisas sem enlouquecer. E no final eu vou te mostrar como eu monto a minha semana de estudos. O maior erro que eu cometia era achar que eu precisava entender tudo perfeitamente antes de praticar. Eu ficava só lendo PDF, só assistindo a aula, só anotando, e no final eu esquecia as coisas mais básicas. Não é só teoria, não é só pegar um livro e passar tudo a limpo. Talvez funcione pra você uma certa cadeira, entendeu? Mas não em todas. Nem todas, por exemplo, fisiologia, tu não vai pegar só o livro, porque tu não vai entender os processos didaticamente, entendeu? Então, seria muito bom se tu olhasse, se tu praticasse. Na minha faculdade, eu tenho aula e eu pratico logo depois, então fica bem mais fácil. Se na sua você não tem, faz uma didática, uma dinâmica ali. Ah, vou explicar pra um parente meu. Diversas vezes eu alugo mamãe pra explicar pra ela uma coisinha que parece besteira, mas fixa bem melhor na minha cabeça. A medicina não é um conteúdo que você aprende uma vez e pronto. Você precisa rever, testar sua memória o tempo todo. Então o método que eu uso hoje é bem simples. É uma teoria básica, rápida, da sala de aula mesmo, que é muito importante prestar atenção dos teus professores, né, na aula. Uma revisão inteligente em casa, eu passo os olhos nos slides e no que eu anotei de observação do professor. E muita questão, muita questão mesmo. A primeira coisa que eu faço é dividir o meu estudo em 3 níveis. O que eu preciso aprender, o que eu preciso revisar e o que eu preciso só praticar em questões. Lógico, tem que ter humildade mesmo, não, eu já sei tudo. Você nunca sabe tudo. Se você tá pensando assim, você tá errado. Então, meu estudo sempre tem 3 blocos. Vou deixar aqui na tela pra ficar mais simples pra você. A teoria, a revisão e a parte de questões. E outra coisa, eu nunca começo estudando aleatoriamente. Vou estudar essa matéria porque eu gosto dessa matéria. Não, isso é um erro de todo estudante de medicina do primeiro período. Sempre comece decidindo o que é prioridade. O que é prioridade pra você hoje? Eu tenho uma prova próxima semana de fisiologia. Então, pra você, é bom você meio que fechar os conteúdos pendentes de fisiologia, né? Pra conseguir fazer uma boa prova de fisiologia. Então, eu nunca começo estudando aleatoriamente. Eu sempre decido o que é prioridade pra não ficar perdida. Quando chega a parte de ver teoria, eu não fico só lendo, apesar de ser teoria. Eu gosto de fazer leitura ativa. Então, eu tô lendo, aí eu posso pensar assim, como isso vai cair na prova? Como que o professor colocaria isso na prova didaticamente? Eu gosto de estudar sempre com papel e uma caneta na mão. Papel Chamex mesmo, uma caneta Bic básica, anotando os conceitos e as palavras-chave minuciosamente. Então, como é uma leitura ativa, eu não vou fazer um resumão, porque isso vira perda de tempo pra mim. Se eu fico muito tempo também só na teoria, eu sinto que eu não tô estudando. Eu tô só pegando o conteúdo e colocando aqui, e na hora tá aqui e some do nada. O que faz uma pessoa passar na faculdade de medicina pelos períodos não é só a teoria, não é só estudar tudo de uma vez, é revisar. Eu gosto muito de fazer revisão curta e espaçada. Depende também da matéria, lógico. Porque tem matérias assim que são mais didáticas e tu aprende em uma aula do professor, tu só fica revisando, sabe, em períodos bem distantes. Só que essa dica de revisão é muito boa, porque olha só, no ciclo básico tu vai aprender a base, como o próprio nome diz. Mas no ciclo clínico, tu vai ter que rever muita coisa da base, porque é assim que a gente constrói alguma coisa, base, entendeu? Então é bom sempre revisar tudo. Eu gosto muito de ter fichinhas de flashcard, pessoalmente mesmo. Mas se você é uma pessoa mais tecnológica, tem também o Chagas aí, que ele faz flashcards. Eu vou deixar vídeos pra vocês dos flashcards que eu tenho de algumas aulas. Então, no dia seguinte que eu vi uma teoria, eu gosto de revisar rapidamente tudo aquilo. E depois eu coloco o conteúdo em flashcards, porque isso vai obrigar teu cérebro a lembrar. E a parte que eu considero mais importante dos meus estudos. Eu faço questão mesmo sem saber tudo. Assim que eu descubro o que eu não entendi. E particularmente, fazer um caderno de erros é bem mais didático e dinâmico pra mim do que ficar só lendo teoria, sabe? E eu não faço questão só pra acertar. Eu faço questão pra aprender com o meu erro. Pra render, eu estudo em blocos. Eu geralmente faço 40 minutos de foco e 10 minutos de pausa. 40 minutos teoria, 40 minutos questão, 40 minutos revisão. Porque continuar 40 só em teoria, teu cérebro vai ficar cansado. E a gente fica cansado, é normal. Agora eu vou dar uma dica de como eu organizo a minha semana pra vocês organizarem a de vocês. Principalmente quando eu tô perto de prova.
Seja humilde para reconhecer a matéria que você não sabe tanto e a matéria que você sabe bastante. Você não sabe tudo, mas seja humilde para reconhecer aquela que você tá fraco. Porque essa você pode intensificar os estudos uma tarde, assim, sabe? Faça questões, faça flashcards, faça revisão. Por exemplo, quando eu tô em semana de prova, eu tenho prova na próxima semana, digamos assim. Continuo tendo aula essa semana, e eu acredito que todo mundo. Então, minhas aulas não vão parar pra prova próxima semana e eu não tenho revisão pra prova. Então, eu continuo anotando as coisas da aula, porque vai cair na minha VA2, na minha próxima prova, né? Então, eu tenho que continuar anotando essas coisas e prestar atenção pra minha VA2. Mas, lógico, nos períodos de pausa, eu dou um foco a mais nas matérias que eu não consegui colocar em dia todos os conteúdos. E tu nunca vai conseguir colocar em dia, só se realmente existe. Eu não sou assim, eu não consigo colocar em dia todos os conteúdos todos os dias. Por exemplo, eu já tenho coisa pendente e provavelmente vou trazer pro meu Instagram normal, vou deixar aqui meu Instagram normal, o meu estúdio vlog, estudando as coisas que eu já tenho pendente da primeira semana de aula. E é normal, porque tu vai ter coisa pendente, tu não vai conseguir, dependendo do teu método de estudo, colocar em dia tudo. Mas é sempre bom a gente tentar deixar poucas coisas pra cima da hora, entendeu? Pra cima da prova, porque não adianta só virar a noite na semana de prova pra aprender o conteúdo em semana de prova. É bom quando a gente consegue revisar o conteúdo, revisitar aquele slide, revisitar aquele livro, entendeu? E é isso. Esse é meu método real pra estudar medicina. Não é perfeito, mas é o que me faz manter constância pra realmente aprender os conteúdos. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo qual a matéria que você mais sofre em medicina, porque eu posso fazer um vídeo específico sobre ela. Se inscreve para acompanhar tudo que eu posto sobre minha rotina de estudos e tudo.